Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, mais uma semana. E estamos juntos aqui para fazermos o estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando sempre a vocês que nós temos os nossos estudos sempre gravados nas plataformas da nossa casa, o MAP, no YouTube, no Instagram, no Facebook. Caso vocês queiram, quem estiver chegando por acaso agora, queira dar continuidade, ver programas, estudos anteriores, vocês podem acessar desde o primeiro, que foi lá em 2020, né? 2020. Maio de 2020 nós começamos a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Né? Kardec pergunta e a espiritualidade responde: causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Um dia lá para cá, hoje estamos aí na questão 829, mas todas as outras estão gravadas para que vocês possam, se quiserem, evidentemente, acessar e fazerem esse estudo conosco. Sabendo que esse estudo é cíclico, quem não está aqui desde o início pode dar continuidade, porque uma pergunta não prende a outra, são entendimentos, são compreensões que nós temos que trazer para nossas vidas, e a partir de agora e depois a gente retorna. O estudo é cíclico, como nós sempre dizemos. Ao terminar esse estudo do Livro dos Espíritos, indica-se que volte para a primeira pergunta e comece de novo esse estudo, porque com certeza todas as respostas e as perguntas terão uma nova visão, estará muito mais ampliada, porque nós já evoluímos, nós já entendemos um pouco mais. É porque estudo, né, ele tem a data de início. Mas não tem de mas final. Não tem o término dele. Então, que tenhamos uma semana agradável, uma semana tranquila e acrescido desses entendimentos, que é transformador em nossas vidas. Quando nós temos sempre a oportunidade, a Célia e nós, eu também, a gente sempre indica para aquele neófito, aquele que está chegando no Espiritismo pela primeira vez, ou aquele que já está no Espiritismo, mas quer um pouco mais de conhecimento, que estude as obras, estude a doutrina, estude o Pentateuco, estude o Livro dos Espíritos, estude o Evangelho, estude o céu e o inferno, estude a Gênesis. O Livro dos Médiuns, que é fundamental, é um divisor de águas para quem efetivamente se tem uma mediunidade e faz algum trabalho em casas espíritas. O Livro dos Médiuns é um divisor de águas. Seria assim, né, Célia, obrigatório até a leitura, o estudo desse livro, para que você possa exercer com tranquilidade, com conhecimento. Porque desfaz, quer dizer, mitos, né? Toda a obra, né? Toda a obra da doutrina espírita, o Pentateuco, ele nos esclarece, esses livros, essa codificação de Kardec nos proporciona desfazer uma série de crenças, uma série de hábitos. Mas o Livro dos Médiuns, como Nivaldo está falando, ele vai mais profundamente em muitas das crenças que nós temos. Uma delas é não acreditarmos em tudo o que nos dizem os espíritos, para que nós passemos essa fala pelo crivo da razão. E várias vezes Kardec repete isso no Livro dos Médiuns. E nós sabemos, através do estudo do Livro dos Espíritos, que quando retornarmos ao mundo espiritual, não seremos santos. É verdade. Seremos exatamente o que somos aqui. Então, o que
a espiritualidade fala, e tem uma outra coisa que ele diz ali no livro do livro dos médiuns, que a espiritualidade superior, ela não fica irritada com os nossos questionamentos, muito pelo contrário. Então, nós temos sim que questionar, fazer esse questionamento, principalmente se a coisa é absurda. Como que a gente vai seguir uma coisa absurda? Principalmente, né, Célia, para os trabalhadores de casas espíritas. Isso aí é fundamental. O livro dos médiuns é de uma grande importância, porque vai exatamente tirar todos essas fantasias e dúvidas que porventura a gente tem, e crenças, né, que a gente possa ter. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, sempre a esses amigos espirituais que estão sempre conosco, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, toda essa egrégora de nossa casa, os nossos anjos guardiões, a equipe espiritual que coordena esse estudo, para que a gente possa, nessa noite, termos a clarividência necessária, o entendimento suficiente para que possamos levar para vocês a melhor compreensão sobre cada pergunta, cada resposta aqui colocada por Kardec, que a gente tenha essa facilidade de transmitir a vocês esse entendimento. Que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Como sempre fazemos, nós vamos fazer a nossa reflexão. Vamos colocar para vocês algumas frases e vamos fazer breves comentários sobre isso. Então, a de hoje nos diz assim: ame agora, fale agora, demonstre agora, abrace agora, responda agora. A vida é um sopro. Essas colocações, Célia, bate fundo quando nós participamos de alguns trabalhos, algumas atividades nas casas espíritas, em que nós vamos tratar com situações de desencarnes, em que a gente percebe, muitas das vezes, o grande sofrimento de determinadas pessoas em terem perdidos entes queridos, perdido entre aspas, perdido, né? Entre aspas, porque ninguém perde nada. Nós não morremos, simplesmente nos... É um até logo. É um até logo, mas a gente percebe o grande desespero, o grande sofrimento, de pessoas que não tiveram a oportunidade de falar para o outro, eu te amo. Né? Não é que não tenham tido oportunidade. Não tiveram a iniciativa de falar, né? Eu te amo, né? Demonstrar isso, né? De abraçar, porque cada vez que a gente acorda, Célia, e saímos para trabalhar, saímos para fazer as nossas atividades, a gente não sabe se nós vamos ver novamente os nossos filhos, os maridos, as esposas. A gente não sabe. Então, esse panfleto de hoje é para que a gente possa despertar. Passem a abraçar os seus filhos. Passe a dizer para eles todos os dias, ou a hora que tiver vontade, que os amam, abrace, beije, aperte, fale, diga tudo agora. Não deixe para depois, não. Porque esse depois pode ser que não aconteça. Pode ser que não aconteça. Né? E aí a gente observa, né, esses eventos de psicografias, a quantidade de pessoas que estão em busca de um alento, de uma resposta, de saber, às vezes até de dizer para ele o quanto eu te amei, eu te amo. Você não teve oportunidade de dizer. Teve oportunidade, mas não disse. E quando, nessas frases de reflexão, quando diz que a vida é um sopro, a certeza que nós temos é que agora eu estou aqui falando com vocês, com o Nivaldo.
Daqui a 1 minuto eu não sei mais. Então é esse sopro. E então nós temos que fazer agora. Mas não é só virar e falar assim, eu te amo. É demonstrar que ama. É fazer tudo que é possível ser feito, para que depois, quando esse sopro acontecer, poxa, eu devia de ter. Poderia ter falado, poderia ter feito. Então, vamos fazer que essa reflexão dessa semana nossa seja riquíssima. Célia, é uma mudança de hábito, que a gente possa passar a perceber entender que essa vida é um sopro. É um sopro. E passar agora a valorizar cada segundo, cada minuto que a gente tem ao lado daquele que nós amamos. Que a gente valorize. É porque, ao mesmo tempo, todos nós temos um período determinado pelo nosso Pai para permanecermos. De energia vital. Para permanecermos aqui. Vivermos. Então, cada dia que passa é menos um naquela contagem. Ao mesmo tempo que o próximo é mais uma oportunidade de enriquecimento. Ao mesmo tempo que vai diminuindo o nosso tempo, vai aumentando a nossa possibilidade de enriquecimento moral. Então, a gente precisa aproveitar isso ao máximo. E todo dia é dia. A gente precisa entender isso. Não, amanhã eu falo. Não! Você não sabe se vai chegar amanhã. Fala agora! É o que diz aqui, né? Ame agora, fale agora, demonstre agora, abrace agora. Porque pode ser que amanhã não dê mais tempo. Amanhã não dê mais tempo. E aí vai lamentar, vai querer que o tempo volte atrás e ele não volta. O tempo não volta, né? Então nós estamos ainda no capítulo 10. Estamos começando, né? Vamos para um novo item da Lei de Liberdade, que também é a 10ª lei. E nós vamos falar sobre escravidão. Primeiro nós falamos sobre liberdade natural. E aí Kardec sempre indaga sobre essa liberdade absoluta. E a espiritualidade nos esclarece que liberdade absoluta, quando tem dois seres em convívio, ela não existe. Não existe. Não existe porque nós temos que respeitar o direito do outro. A partir do momento que nós estamos em sociedade, eu não posso prevalecer o que eu quero. Eu tenho que levar em consideração o que está do meu lado. Então aí essa liberdade absoluta não existe nunca. Sempre vai ser relativa. Os nossos amigos espirituais, eles nos dizem que o eremita lá no deserto, só ele. Sozinho. Aí ele tem. Não tem ninguém. Né? Então, ele tem a liberdade absoluta. A sua liberdade Mas, ao mesmo tempo, ele descumpre a lei de sociedade, ele descumpre as leis de trabalho, ele descumpre uma série de leis. Ele goza de liberdade absoluta, mas... E agora nós vamos para o item escravidão. E a gente pensa que escravidão é só aquela do negro, acorrentado. A gente pensa que escravidão é só isso. Então, escravidão, e Kardec pergunta, na questão 829, haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedades de outros homens? Haverá homens que estejam, por natureza, destinados
a serem propriedade de outros homens. Sério, fala em natureza, e nós já falamos aqui nesse programa de hoje, né, nesse estudo de hoje, que todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. Isso já resolveria esse entendimento. Então, quando Kardec pergunta, destinado a ser propriedade, de onde nós viemos? não é? Nós somos criaturas. E quem é o Criador? É o meu companheiro? Quem é o nosso Criador? É essa a indagação. Nós poderíamos, se é que poderíamos nos definir assim, propriedade dele, e nem assim. Apesar de sermos criaturas, apesar de sermos criados por ele, ainda assim nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá. A lei dele é essa, mas eu quero seguir aqui, eu sigo ele aqui, permite. ele permite. Ele me dá esse direito. Ele respeita esse livre-arbítrio. E aí Kardec faz essa pergunta. Haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Porque, Célia, nessa época em que Kardec questionava isso, existia uma crença de uma raça inferior. De uma raça inferior. Né? O negro era E a determinadas raças brancas também serem escravizadas por outros. Ou seja, era a ideia, a concepção de que havia raças inferiores. E o negro, Nivaldo, Sim. ele, segundo a concepção, a nossa concepção, ele não sentia dor. Ele não porque era uma raça diferente. Também só salientar, né, Célia, que quando Kardec faz essa pergunta, quando Kardec está codificando a doutrina espírita, 1857, foi o Livro dos Espíritos. A abolição da escravatura na França havia acontecido em 1794. Quer dizer, há menos de 60 anos. A do Brasil muito ainda recente. tinha. Brasil ainda tinha, porque só foi em 1888. Então o Brasil ainda tinha. E alguns países ainda tinham escravidão. E esse livro, com essa questão, chegou para nós em 1865. A nossa escravidão do negro só foi em 1888. Agora, quando a gente fala em escravidão, a gente pensa sempre na escravidão tradicional, aquela do negro. Mas e a escravidão que ainda vivemos hoje em dia? Um ser propriedade do outro ser, independente da cor. Eu amo, é meu. É meu. Então, essa pergunta de Kardec é uma pergunta que hoje a gente pode ampliar, né? Alargar esse entendimento. E isso é que é o mais importante do estudo. Né, pois Célia? é exatamente isso. Porque se a gente ficar simplesmente restrito ao que Kardec perguntou, o que eles responderam, vai nos ajudar? Sim. Mas o mais importante é a gente trazer isso para os nossos dias atuais. O que isso pode impactar, o que isso pode modificar no meu entendimento hoje. Mas eu vou falar de feminicídio porque é mais comum, mas tem outro lado também. Tem outro lado. E por que isso acontece? Porque um se acha dono do outro. Se não ficar comigo, não fica com mais ninguém. Então, eu tenho direito sobre você. Direito. E aí eu tanto tenho direito que eu tiro a tua vida. Né? Então, essa escravidão, ela é muito mais abrangente do que a gente possa
ampliar esse entendimento aqui. Então, aí a espiritualidade nos responde. É contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. Quando ele fala aqui homem, homem é a humanidade. Humanidade. É contrária à lei de Deus toda sujeição, toda submissão, toda propriedade absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso de força. Desaparece com o progresso, e esse progresso é o progresso moral. Desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. Abusos é a evolução da humanidade. Abusos esses que nós praticamos com tudo que nos é concedido pelo nosso Pai. É o abuso no sexo, é o abuso na propriedade, é o abuso da gula, é o abuso de todos, é o abuso do dom da mediunidade, é o abuso, nós abusamos de tudo que nos é concedido. Depois nós reclamamos, mas nos é concedido e praticamos o abuso. E aí nosso Pai, voltando na lei de liberdade, nosso Pai permite que esse abuso aconteça. A gente vai ter que arcar com as consequências, mas Ele permite que esse abuso. Então, a escravidão é um abuso de força. Desaparecerá com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E Kardec nos dá mais uma explicaçãozinha. Até agora foi a espiritualidade quem nos falou. Agora é Kardec. É contrária à natureza a lei humana que consagra a escravidão. É contrária, é contra a lei de Deus, a lei que consagra a escravidão. Porque a nossa escravidão... A escravidão é a lei dos homens. Né? A nossa escravidão, ela era legalizada. Era legalizada. Então, podia-se fazer. Era lícito. Pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Essa é a nota claríssima de Kardec, nos alertando que essa lei, a lei da escravidão, a lei humana que legaliza a escravidão, é uma lei que nos remete ao estado de irracional e nos degrada física e moralmente. Questão 830. E Allan Kardec pergunta, dando continuidade no item escravidão. Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, aqueles que dela se aproveitam são censuráveis, já que apenas se conformam com o uso que lhes pertencem, se parece natural. Então, quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, já faz parte, está na lei, como você disse, era legalizado. Então, nesse caso... Quem se utiliza dela? Quem se utiliza dela? Né? Aquele que dela se aproveita são censuráveis? Está sujeito a alguma censura? A censura aqui, uma censura não do ponto de vista legal, da lei do homem, porque era legalizado, mas uma censura moral, já que apenas se conformam com o uso de que lhes parece natural, ou seja, está aí, não tem jeito,
a escravidão é essa, então eu vou aproveitar. Vou aproveitar. Eu não estou transgredindo a lei do homem. E os espíritos respondem: o mal é sempre o mal. E nenhum de vossos sofismas fará com que uma ação má se torne boa. Quer dizer, não tem desculpa. Não tem. Não tem desculpa para que a gente transforme alguma coisa que é mal em boa. Não tem. Aí, o mal é sempre o mal. O mal vai ser sempre o mal. Ele pode ser atenuado. Pode. Por exemplo, a lei... Vamos voltar à escravidão, à escravidão tradicional que a gente conhece. Quando eu sou dona de escravos, mas trato eles bem. Não tem tronco, não tem senzala, mas eles são minha propriedade. Fazem o que eu quero que eles façam. Ainda assim, na pergunta anterior, Kardec diz que é contrária à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem contra a outro homem, de um homem a outro homem. Então, mesmo a lei me permite ter escravos, eu tenho esses escravos, eles são minha propriedade. Trato bem, não tem castigo, mas eu estou de encontro à lei de Deus. O que você está colocando aí, Célia, Kardec propôs na questão 832. Vamos chegar lá. Tá. Vamos chegar lá. Diz assim, ó: há homens que tratam seus escravos com humanidade, tá. que não deixam que lhes faltem nada e acham que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disso? Então, nós vamos chegar lá. Mas a questão agora, né? Quando a escravidão faz parte dos costumes de um povo, aquele que dela se aproveita são censuráveis, já que apesar de apenas se conformam com o uso que lhes parece natural? E eles respondem, então: o mal é sempre o mal, e nenhum de vossos sofismas, fará com que uma ação má se torne boa. Mas a responsabilidade do mal é relativa aos meios de que se disponha para compreendê-lo. Aquele que tira proveito da lei de escravidão é sempre culpado de uma violação da lei natural. Mas nisto, como em todas as coisas, a culpabilidade é relativa, tendo a escravidão passado aos costumes de alguns povos. O homem dela se aproveitou de boa fé e como de uma coisa que lhe parecia natural. Porém, desde que sua razão, mais desenvolvida e, principalmente, esclarecida pelas luzes do cristianismo, lhe mostrou no escravo um seu igual. Diante de Deus, ele não tem mais desculpa. Então, é exatamente aquilo. Se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu serei mais cobrado, mais culpado, à proporção que eu mais sei. Então, se eu estou convivendo numa situação em que é normal, é legalizada, mas eu tenho o entendimento já que é ilegal diante das leis divinas, eu serei responsabilizado. E mesmo aquele que não saiba também será. Talvez não, com certeza, aquele que tem essa consciência de que está contrário às leis divinas será mais cobrado do que aquele que faz sem ter esse conhecimento genuíno. Na resposta da questão anterior, a espiritualidade nos disse que a escravidão desapareceria com o progresso. Moral. Com o progresso moral. E aqui eles vêm novamente nos dizendo isso.
Porque quando esclarecidas a nossa razão, a gente, até porque nós já vimos lá atrás que todos nós, todos, fomos criados simples e ignorantes. A doutrina espírita nos diz que não existe privilegiados no reino de Deus. Que nosso Pai não tem preferência por A, por B, por C. Então, quando a gente já tem esse esclarecimento, quando a nossa razão já nos faz refletir sobre isso, e a gente ainda assim acha que um irmão é inferior a nós, a gente cai nesse erro de interpretação da lei do nosso Pai. Não tem desculpa. Ah, mas como ele está largado lá, como a cor... Não tem desculpa. Todos nós somos igualmente criados e as nossas oportunidades são igualmente nos fornecidas. Perfeito. Então não tem. Eu Não pensava, tem não pensa, é melhor não pensar. Mesmo fazendo parte dos costumes, a partir do momento em que você tem esse entendimento, você tem que começar a trabalhar para mudar essa situação. A 831. A desigualdade natural das aptidões, desigualdade naturais das aptidões, não coloca certas raças humanas sob a dependência das raças mais inteligentes? Primeiro, o que são essas raças com menos aptidões? Aqui. E o que são essas raças mais inteligentes? Ele está falando, né? Kardec está falando aqui das aptidões práticas, né? Não das aptidões morais, intelectuais e físicas. E a espiritualidade nos diz, sim, existe essa desigualdade das aptidões que coloca certas raças humanas sob a dependência de raças mais inteligentes. E aí a espiritualidade nos diz, sim. Mas, para que essas as elevem, ou seja, é o mais forte ajudando ao mais fraco. É o mais inteligente ajudando aquele que sabe menos. Menos, sim. Mas que para estas as elevem, não para embrutecê-las, ainda mais pela escravidão. E por que isso acontece? Pelo nosso abuso. A gente abusa de tudo. Então eu posso mais. Eu mando e eu vou querer ser obedecido. Durante longo tempo, continua a espiritualidade. Durante longo tempo, os homens consideraram certas raças como animais de trabalho, munidos de braços e mãos, e se julgaram com o direito de vender os dessas raças como bestas de carga. Infelizmente. São os espíritos que é uma estão dizendo dívida isso. eterna que nós temos. E é o que Nivaldo acabou de falar, é a espiritualidade. Está dizendo isso, está relatando, trazendo para nós. E aqui nós lemos isso aqui. Se a gente vê os livros e os filmes da época da escravidão, é de arrepiar. Tem filmes coisas verídicos. que eram feitas de arrepiar, né? Como eles eram tratados. E aqui a espiritualidade traz exatamente isso. Eram tratados como bestas de carga, como animais, infelizmente. E isso aqui
essa resposta da espiritualidade nos foi dada, nos chegou ao conhecimento em plena escravidão. Aqui no Brasil. Quando esse livro chega no Brasil, nós ainda vivíamos a escravidão. E nós lemos isso. Mas isso não vai fazer diferença nenhuma, porque tantas outras coisas que aqui contém, que até hoje a gente ainda pratica e ninguém leva em consideração. Né? Só o tempo. Mas é dívida. Essa modificação vai ser feita em cada um de nós. A gente toma conhecimento desses atos e não toma providência nenhuma para que eles sejam modificados no nosso interior. Então, continua a espiritualidade. Consideram-se de sangue mais puro os que assim procedem, insensatos. Nada veem senão a matéria. Mais ou menos puro não é o sangue, porém o espírito. Então tem agora com essa, infelizmente, com essa guerra lá no Oriente, tem duas crianças conversando, numa chargezinha, né, mostrando, tem duas crianças conversando, e aí elas falam assim, mas o sangue é tudo igual, é tudo vermelho. Porque é igual. Nosso dirigente, ele costuma falar, sangue, suor e lágrima, é tudo igual. Não tem diferença. A diferença é o espírito, que é mais ou menos evoluído. E não tem aquele espírito daquela raça é um espírito inferior. Não, não tem isso. E aqui tu chegou aí? Lá 361 ele pede para retornar. Ele pede para... A questão 361, sério. A 361 fala das faculdades morais e intelectuais do homem. E a questão 361 pergunta assim, qual a origem do homem de suas qualidades morais boas ou más? Resposta, são as do espírito que nele está encarnado. É o que você acabou de dizer. Quanto mais puro é esse espírito, mais propenso ao bem é o homem. Então, a diferença que nós vamos encontrar em nós, seres humanos, não é na cor da pele, não é no corpo físico, é no espírito. Esse pode ser mais elevado ou não. Mas o corpo físico, ou seja, sangue, suor e lágrima, todos nós temos iguais. E ele ainda manda aí na 803, que nós acabamos de ver. É recente, né? Foi no programa passado. Perante Deus, são iguais todos os homens? Ele diz, sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Então, mais uma vez, não existe privilegiados no reino do nosso Pai. Nem privilégios. Questão 832. Há homens que tratam seus escravos com humanidade, que não deixam que nada lhes falte e acham que a liberdade os exporia a maiores privações. Que dizeis disto? Então, foi aquilo que você comentou. Nós temos notícias, né? Aqui no Brasil também, de escravos, de donos de escravos, de grandes fazendas, que tratavam seus escravos diferenciadamente. Tratavam como seres humanos, mas que, ao mesmo tempo, eles também não os davam a liberdade, porque em meio a toda aquela conjuntura, eles achavam que seria pior dar liberdade. Como que ia dar liberdade para eles? Eles não tinham aonde trabalhar, então, na verdade, trabalhavam ali, tinham uma certa liberdade, regalias,
mas continuavam ali naquela condição de escravos. Proprietário do senhor, né? Obedecendo os seus mandos e desmandos. Então, o que dizer disto? Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem: digo que esses compreendem melhor os seus interesses. Dispensam igualmente grande cuidado a seus bois e cavalos. Olha só, como a espiritualidade entende essa situação. Ele estava sendo bonzinho porque ele queria ter resultado. Né? E o mesmo cuidado que dispensava aqueles irmãos lá, ele dispensava aos bois e os cavalos. Então a gente, aos nossos olhos, né, já fazia uma diferença, né? A fim de, com eles, conseguir mais lucro no mercado. Não são tão culpados quanto aqueles que os maltratam, evidentemente. Tá. Mas, nem por isso, deixam de dispor deles como uma mercadoria, privando-os do direito de pertencerem a si mesmo. Então, tem um atenuante. Com certeza tem um atenuante. Mas ainda não é o ideal. Ele trata aquele escravo bem, mas ele trata igual ao cavalo, aos cavalos, aos bois, a criação dele. Porque ele sabe que o lucro dele depende deles. Então, há aí uma falsa bondade, infelizmente. Claro que a gente não pode aqui generalizar. Talvez tenha havido muitos casos em que realmente havia toda uma compreensão, um entendimento genuíno, verdadeiro, mas em uma grande maioria, porque se não fosse assim, a espiritualidade não teria colocado essa ideia. Não seria um tópico importante. Um tópico importante. Havia, na verdade, muitos que aqui faziam todo esse cenário, mas o seu interesse era no seu lucro, era no seu lucro de mercado, né, de financeiro. E agora a gente vem para um outro subtítulo sobre liberdade, que é liberdade de pensar, liberdade de pensamento. Nós já falamos da liberdade natural. O tópico passado foi da escravidão. Liberdade de pensar. A liberdade de pensar. A liberdade de pensamento. Alguém pode cercear o pensamento de alguém? Kardec pergunta: haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? Tem alguma coisa em nós que temos toda a liberdade de praticar? Liberdade absoluta. É a pergunta de Kardec. E a espiritualidade nos responde: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhes peias. Poder-se-lhe deter o voo, não aniquilá-lo. Quantas vezes a gente ouve, morre o homem, mas fica a ideia. Fica o pensamento. O pensamento dele fica. Célia, mas isso é natural. Nós estamos conversando aqui. Como que se eu vou controlar o seu pensamento? Como você vai controlar o meu? Como que alguém pode querer controlar o pensamento do outro alguém? Embora algumas pessoas queiram. Está pensando em quê? Não, para de pensar nisso. Para de pensar nisso. O que você está pensando agora? Mas quando... A gente não tem como. Mas Nivaldo, quando alguém vira e fala pra gente, para de pensar nisso que você está pensando, ele consegue
fazer com que nós paremos? Nós só vamos parar de pensar aquilo se nós quisermos parar de pensar. Então não tem a única coisa que a nossa liberdade é absoluta, é ilimitada. São os nossos Só há pensamentos. uma pessoa que pode limitar os nossos pensamentos, Célia. É nosso Pai. Não, e nós mesmos. Porque nós podemos controlar os nossos pensamentos. É verdade. Né? E quando ele diz aqui que pode deter o voo. Você não vai parar de pensar nisso, não? Pá! Acaba com a minha passagem por aqui, mas não pode aniquilar, o espírito continua. Então nós vamos parar aqui, Nivaldo. E já demos o nosso horário. Já demos o nosso horário. Vamos fazer o nosso encerramento hoje, então. Então, mais uma vez, agradecendo a presença de todos vocês, agradecendo a esses amigos espirituais, agradecendo a Deus, ao Mestre Jesus. E não podemos esquecer desse irmão Kardec, que nos arrumou, copilou didaticamente todos esses ensinamentos para que agora pudéssemos usufruir deles. Agradecendo e pedindo, Mestre Jesus, nos ajude a alimente essa nossa vontade de procurar sempre esses ensinamentos, para que possamos desenvolver a nossa educação, a nossa compreensão, a nossa moralidade. Mestre, para que possamos, com muita dificuldade, alcançarmos um degrauzinho a mais, por menor que ele seja, mestre, nessa escalada de evolução que temos que fazer. Que a tua luz nos ilumine os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos passos, mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.